Boa noite, pessoal do Facebook, do Instagram, como estão vocês? Tudo bem? Hoje é dia 17 de março de 2021. Estamos aí vivendo dias de pandemia, mas estamos juntos aqui. Tudo bem? Olha só quem chegou, a minha amiga Lília. Tudo jóia, Lília? Como é que você está? Beijo, querida. Pessoal do Facebook chegando, do Instagram. Bom demais ter vocês aqui. A Patrícia, boa noite, Patrícia, como vai? Ontem eu precisei desmarcar. Oi, Júnior, tudo bem? Ah, Lília, um coração, um beijo pra você também, querida. Pra todos vocês. Pra Vivi, pra todas as meninas aí, tá bom? Pessoal, ontem infelizmente eu precisei desmarcar, mas hoje estamos firmes aqui. A live que eu faria ontem com a... Oi, Alessandra, tudo bem? A live que eu faria ontem com a Eni, nós faremos na próxima terça-feira, dia 23. A Eni, acabei de falar em você. Avisando aqui pro pessoal, ela acabou de entrar, gente. Nós faremos na próxima terça-feira, dia 23 de março. Eu e a Eni estaremos aqui para falar sobre educação de filhos, sobre como que tem sido esse impacto e como que as famílias podem intervir e ajudar as crianças. Quais são, né, Eni? Os desdobramentos desse momento tão difícil que nós estamos passando de reclusão, como que isso impacta a vida das crianças, o emocional delas, o cognitivo. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Normaci está lá em Salvador, na Bahia, do Facebook. A Ângela também chegou. Boa noite, meninas, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, que bom que todos vocês estão aqui. Hoje nós vamos conversar mais uma vez, né, sobre o nosso assunto que é inesgotável, que é o processo de alfabetização. Boa noite, Ângela. Como é que está aí na cidade de vocês? Tudo bem? Tudo fechado? Estão todos quietinhos em casa? Importante, né, gente? Precisamos nos resguardar, resguardar aqueles que nós amamos, que são dias difíceis, não é verdade? Bem, então, como eu estava dizendo, nosso assunto de alfabetização, ele é interminável, não é? Ainda mais em dias como os que temos vivido. Se vocês quiserem mandar perguntas aqui sobre esse processo e como ajudar os filhos de vocês agora. Primeiro, quem tem filho em idade de alfabetização, me conta aí a idade dos filhos de vocês, como que vocês estão atuando nesse processo. A verdade é que todos, independente da idade dos filhos, se em processo de alfabetização ou não, nós estamos vendo que as famílias têm que intervir de uma maneira muito direta, né, nos processos que estão acontecendo, porque agora, para piorar, já é o segundo ano que as escolas fecham. Meu filho mesmo, eu não sei como é que está sendo a reação dos filhos de vocês em casa. Ele falou, mãe, eu acho que vai ser novamente como foi no ano passado. Se voltar, volta só em outubro. E vocês acham isso também? Ele tá meio desesperançoso, sabe? Quanto a isso. E aí eu quero que vocês me contem. Chegaram algumas perguntas pelos stories sobre como ajudar os filhos no processo de alfabetização. Então eu já vou começar a responder. Oi, Bia, tudo bem? Elaine, oi, Elaine, boa noite, como é que está? Tudo bem? Muito bom ter todos vocês aqui. Gente, recapitulando o que nós falamos na semana passada, aquelas aulas que eu dei sobre alfabetização, quero retomar alguns pontos com vocês e para a gente seguir o nosso raciocínio aqui de como as famílias podem ajudar no processo de alfabetização. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que pais, sem ter formação em pedagogia ou qualquer outra formação na área de educação... Oi, a Maria chegou. Oi, Maria, hoje eu tô aqui, ó. Camila chegou, tem muita gente chegando. Bem-vindos a todos, boa noite a todos. Tudo bem? Eu quero saber de vocês. Me respondam, por favor. Vocês acham que as famílias, que mesmo que os pais não tenham formação em pedagogia, que não tenham feito aquele magistério lá de trás. Eu fiz o magistério, sabia? Não sou tão novinha assim quanto pareço. Nem pareço, mas fiz o magistério, depois fiz letras. E aí, se você não tem formação em... Oi, Thaís, tudo bem? Vocês acreditam que os pais, sem ter formação
Ó, já tem gente, a Thaís já falou sim, com certeza. Na área de educação, podem ou não podem ajudar os filhos? O que vocês acham? Enquanto vocês vão respondendo, eu quero que que a gente relembre. Lembra que nós falamos? A alfabetização ela vai acontecer naturalmente? É um processo natural, como andar, falar, agachar, pular? Não. Necessita do quê? Estímulos. Isso mesmo. Vai ter que ser aprendido por quê? Porque a nossa língua, ela foi o quê? Inventada, não é? E para que serve a língua? As línguas? Para que foi inventado o alfabeto? Por que isso veio? Veio da necessidade da civilização de fazer seus registros, não é verdade? Boa noite a todos que estão chegando. O que acontecia? Os homens viviam nas cavernas, eles faziam o quê? Faziam seus registros nas paredes, mas e aí? Cada etnia registrava de um jeito. E como que depois iam cruzar aquelas informações? Aí a Maria também está falando que sim, que conseguem. Aí veio essa necessidade do ser humano de registrar. Nós precisamos registrar, não é verdade? Nós registramos tudo o tempo todo. Por isso que nasceu o código alfabético. Lembra que eu falei para vocês que existe o código alfabético? Que alfabetizar é o que? Apresentar esse código alfabético para as crianças ou para os indivíduos, não é verdade? Ó, a Cá tá falando, oba, aprendendo mais um pouquinho para ajudar meu filhote. É isso aí. É isso aí, Cá. Vamos juntos aqui que tem muito para conversar. E alfabetizar é um desafio, né, gente? Mas bora topar esse desafio. Então, é um processo que não é natural, a língua ela foi inventada, por isso que ela tem que ser aprendida. Aí tem esse tal desse código alfabético, Celinha. O que é isso? Existem regras, não tem? Como que se escreve, qual que é o formato das letras. No nosso caso, nós escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não tem tudo isso? Isso tudo é ensinado para as crianças no processo de alfabetização. E são tantas dúvidas, né, gente? Uma delas que chegou para mim hoje, já eu continuo falando de tudo isso aqui, desse processo. Então, ó, paramos aonde? Que existe um código alfabético e tem a maneira certa de se ensinar. Mas hoje chegou uma pergunta muito que eu gostei muito, que a pessoa perguntou assim, amanhã eu vou gravar um videozinho respondendo, que eu não sei se a pessoa vai poder ver a live hoje, mas de qualquer maneira eu vou responder nos stories. Ela falou, e como não enlouquecer? Se eu sei ensinar uma maneira de não enlouquecer, eu entendo que é como não enlouquecer alfabetizando os filhos em casa, né? Eu acredito que seja isso. Bem, primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, não existe um botãozinho que se aperta na criança que depois que ela cruza o portão da escola, ela chega lá e ela vai simplesmente sentar, vai ouvir as suas instruções, as instruções do professor e ela vai executar aquilo como se fosse ali, como a gente espera, né? Nós queremos o quê? Que a criança ela fique sentada, que ela sente, pois não, você pode me ensinar agora, estou pronto, estou prestando atenção. Nem nós fazemos isso, não é verdade? Quando estamos estudando, é difícil, não é? Você pegar um momento assim de extrema concentração, é muito complicado. Bem, mas respondendo essa mãe que mandou como não enlouquecer, tem alguns aspectos que eu vou ensinar que eu vou mostrar para vocês, que são coisas que nós fazemos em sala de aula, que vocês vão fazer em casa e que eu sei que vocês já fazem, que são muito importantes e são definitivos. Por exemplo, um dos pontos para você não enlouquecer em casa enquanto você alfabetiza seu filho, enquanto você ajuda ele nesse processo todo, é tendo uma rotina muito bem estabelecida. Ai, Celinha, vai ser igual sargento, vai ser igual exército? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é sobre rigidez, é sobre clareza das regras. E essas regras têm que ser cumpridas pela criança e pelos pais que estão ajudando. Não vai adiantar nada. Hoje acordou super empolgada. Ai, filho, agora a mamãe vai te ensinar a ler e nós vamos tirar todo o atraso e vai dar tudo certo. Não é assim que... Oi, Iris, obrigada. Não vai ser assim que as coisas vão acontecer automaticamente, não é verdade? Aí hoje você acordou disposta, hoje nós vamos estudar 2 horas que a mamãe tá bem, hoje a mamãe tá descansada, a mamãe não tá estressada hoje, não. Essa rotina tem que ser muito clara para a criança e para você. Outra coisa, o que a rotina ela mostra para a criança ou mostra para qualquer indivíduo? Que tem um começo, um meio e um fim, aquele momento ali. Se você hoje dá uma aula pro seu filho, se você hoje está ajudando seu filho e você ficou meia hora, o pessoal lá do Facebook estava me dando oi, gente, desculpa, tudo bem?
Ai, obrigada, Karina. Muito boa. A Karina tá falando lá no Facebook. Está sendo muito bom aprender aqui para ajudar nossos filhos. Eu agradeço. Oi, Ilma, boa noite. Eu tô aqui para ajudar mesmo, gente. Marilene chegou. O que acontece? Essa rotina, como eu estava dizendo para você, que para todos nós que estamos vivendo esse momento de ficar reclusos em casa e ter que ajudar os filhos, tem que ter uma rotina estabelecida. A sua criança, possivelmente, ela já tem os horários que ela tem que comparecer, de que assistir aquelas aulas ali. Ah, Iris, você quer falar alguma coisa? Pode falar, por favor. Pode mandar pergunta. O que acontece? A criança e os pais têm que saber. Então, a criança já tem um horário estabelecido de aula. Possivelmente, ela vai ter as tarefas para fazer depois, não é verdade? Vocês precisam ajudar nessas tarefas. O que vocês têm que fazer? O que eu sempre falava com o Lucas, quando ele era pequeno, era assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Filho, vamos concentrar, porque dura menos tempo do que você imagina. É muito menor o tempo que você imagina, que todos nós imaginamos ajudar, dar um suporte ali para a criança, do que se você não tiver planejado. Se você chega ali, vamos lá, vamos começar hoje, o que nós vamos estudar? Hoje, se é um jogo pedagógico que você vai fazer com a criança, primeiro, você já vai ter aquilo planejado. Você já sabe que é aquele momento. Outra coisa, gente, deixa o celular de lado. Aquele momento ali é seu e do seu filho. Não é hora de responder ninguém, aquele momento é só de vocês, porque ele precisa dessa atenção, mas precisa muito. Nós não gostamos, vocês gostam quando vocês estão conversando com alguém e a pessoa está ali o tempo inteiro no celular? Só um momento. Eu faço isso com meu filho, com o Lucas, que tem 16 anos, às vezes ele tá me falando as coisas, eu tô olhando alguma coisa no celular, ele fica louco da vida, ele, mãe. E ele tem razão. Então, organização, tem horário estabelecido, para a criança saber, filho, isso vai durar 1 hora. Ó, quando o ponteiro maior chegar aqui e o menor aqui, a nossa aula vai encerrar. Ah, mas tenho tanta coisa, Celinha, para ensinar para ele. Vamos com calma. Se você ensinar bem feito o conteúdo de hoje, amanhã você não vai precisar retomar. Outra coisa, tenha muito claro aonde que seu filho está nesse processo. Tem que fazer avaliações, você tem que avaliar. No nosso caso aqui de alfabetização, o que nós vamos avaliar? O que acontece? A criança, ela estava na escola, o que ela aprendeu nesse período que ela estava na escola? Ela já reconhece as letras, ela já sabe os sons que as letras do alfabeto representam? Ela já escreve o nome dela? Sim, Celinha, meu filho já faz isso tudo. Aí teve uma outra pergunta que chegou para mim. A dificuldade é como juntar as sílabas. Eu acho que foi na aula de consciência silábica? Não, foi na aula de consciência fonêmica que eu dei para vocês, aqui que eu falei com vocês, que essa fase que a criança vai passar das sílabas para a palavra, ela é a mais difícil, que é o que a gente fala do silábico para o alfabético. Por quê? Isso vai ser quando ela vai... Deixa eu só ver aqui o que a Elaine está falando. Estou muito apreensiva e sofrendo de ansiedade por promover as aulas remotas. Consegui passar algo que atinge os alunos e oriente os pais, mas a disponibilidade de horários é inviável. Sim, nós temos essa amarra que é o horário. Como trabalhar a consciência fonológica com a criança de 5 anos? Já te respondo, Silvana, só um momentinho, tá? Elaine, realmente, o tempo, gente, o tempo ele é escasso. A gente está em casa, está dentro de casa o tempo todo, a maioria, uma parte das pessoas, muitos continuam indo para o trabalho normalmente, mas se você for ver, teoricamente, uma boa parte da população não está tendo tempo de deslocamento, que esse tempo ele é precioso e a gente perdia fazendo esse deslocamento. A gente está mais tempo em casa e tem menos tempo para fazer as coisas que nós precisamos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: otimize o tempo. Otimize o tempo. Elaine, uma coisa que os pais vão ter que fazer, você como professora, você tem esse desafio de passar o conteúdo. Eu sei que todas as minhas amigas professoras, elas todas, Elaine, sem exceção, elas têm se desdobrado. Por quê, gente? Porque lembra que eu falei nas aulas para vocês? Por que esse processo de alfabetização, por que as crianças na idade de alfabetização estão sofrendo tanto com essa distância, com esse distanciamento? Porque para elas é tão difícil prestar atenção no que está sendo falado aqui. Para vocês aí talvez esteja sendo um pouco fácil, por quê? Porque vocês estão muito interessados, mas eu posso garantir que enquanto eu estou falando,
vê uma coisinha, pega uma coisa, vai ali, bebe uma água, não é diferente para criança. E para a criança ainda tem o agravante que em idade de alfabetização, a criança precisa do que eu sempre falo? Um mediador presente, ativo, que faça as intervenções ali. E intervenção, gente, não é você ficar o tempo inteiro falando o que fazer, como fazer, não. É ouvir o que a criança tem para dizer. A criança em idade de alfabetização, ela está construindo as hipóteses dela a respeito da escrita, da leitura, a respeito do mundo, a partir do corpo, das medidas, das distâncias, do que é grande, do que é pequeno. A criança está construindo isso tudo. E vocês não imaginam como... Por exemplo, a minha amiga Lori, que veio aqui semana passada, falou do Theo. O que angustia o Theo? Quando a professora muta o microfone. E isso porque o Theo tem professor online. E nós sabemos que a maioria da população infantil do país que estuda, que são os que estudam em... Eu não sei se é a maioria, né? Que estudam em escola pública, eu acredito que sim. Eles não têm aula online. Eles recebem as atividades e tem ali um enunciado para dar as instruções. É muito mais difícil ainda. Mas para um ou para o outro, com aula online ou sem, eles precisam de um mediador. E por que eu falo para vocês para ouvir o que a criança está falando? Porque quando ela supõe que carro, que mel, que pastel, que chapéu tem o mesmo som final, Celinha, chapéu não escreve com L. Eu sei que não, mas é o som, a gente está tratando de som. Ele vai falar, nossa, é o mesmo som? Sim, é o mesmo som. Nossa, então quer dizer que tem... vai construindo, lembra que eu falei da consciência de palavras? Quando a Cá tá falando, eu estou falando Cá porque eu não sei o nome todo, tá bom? Meu filho tem 5 anos e não gosta de estudar, a aula online para ele não rola. E descobrimos TDAH e TEG. Tá, como posso resolver isso? Socorro. Primeiro, calma. Ah, Célia, é muito fácil para você, calma, porque não é você que tá na minha situação. Não, realmente eu não estou. Mas eu posso te dizer uma coisa, que com calma a gente resolve as coisas um pouco melhor. Primeiro, meu filho não gosta de estudar. Eu acho que a gente tem que entender pra cá ou pra qualquer um de nós, tá? Meu filho não gosta de estudar. Por quê? O que causa nele esse impedimento de falar, eu quero sentar aqui e estudar? No caso do Theo, que veio, que é por causa dele que esse projeto nasceu, o que dificulta, o que é a amarra para o Theo? É que ele não tem esse contato. A professora põe o microfone mudo e ele sofre, porque ele não vai poder falar, ele não tem ninguém para ouvir. Com quem que ele vai supor? Com que ele vai imaginar? Com quem que ele vai fazer essas trocas? Não existe. Então, por que, Cá, que seu filho, ele tem 5 anos e não gosta de estudar? Me fala, Cá, é a primeira experiência dele com a escola agora? Essa questão, meu filho não gosta de estudar, eu já falei isso em alguns vídeos atrás. Isso me preocupa porque essa sensação do não gostar, ela veio de algum lugar. Ela tem uma raiz. Por exemplo, se ele tem TDAH, para ele, o que acontece? Eu vou sentar aqui e é para um momento que eu vou ser feliz? Não, que eu vou sofrer. Porque para ele prestar atenção naquilo, para ele fazer as conexões, para ele é mais difícil. Então, lembra que eu falei lá no começo que a alfabetização, gente, ela não é um processo natural? Para uma criança com TDAH, ela também não é natural e ainda tem um grau de dificuldade maior. Então, vamos mostrar livro, vamos dar livro, vamos contar histórias, deixar letras espalhadas pela casa? Nós vamos. Mas isso não vai alfabetizar. O fato de ter ali o alfabeto, desenhos, não vai resolver. A Cá tá me falando que não é a primeira. A quarta escola, nas primeiras ele sempre foi mordido, era muito empurrado e fui trocando de escola. Essa questão, essa primeira parte, essa primeira fase deles na escola, porque da mordida, é a fase da oralidade, as crianças estão ali, elas mordem mesmo. Isso aí, quando a gente está na educação infantil, a gente tem que ficar de olho, e isso acontece, infelizmente, não é culpa da professora. A gente tenta, as minhas amigas professoras que estão aqui,
elas vão poder me falar também, que é o que eu falei para vocês lá no início, né? Porque a criança cruza o portão da escola, que as coisas se resolvem, e eles vão ficar ali como robozinhos e nada, e toda a atenção deles está colocada no professor. Não, há um esforço muito grande, porque, e olhem, muitas vezes o professor está ali com mais 11, 12, 15 crianças. Tem classes que tem até mais que 15 crianças em idade de alfabetização. Então, hoje está na 5ª escola e de todas ele só criou vínculo com uma. E agora, né, Cá, vai ser pior, porque com essa questão da pandemia, do isolamento, de nós termos que ficar isolados em casa, esse vínculo vai ser mais difícil de ser estabelecido, porque o contato é virtual, não é? Ele acontece, as professoras se desdobram, a Patrícia estava falando aqui, não é a Patrícia, desculpa. Deixa eu ver aqui. A Elaine estava falando desse desdobramento, ela falando que tem pais que têm pedido para indicar um professor para realizar as atividades com os filhos, pois não tem a disponibilidade de se dedicar a uma rotina com o filho. Triste, sim. Mas tem pais que realmente eles não vão ter como parar o trabalho. E eu te falo, viu, que bom que eles estão, e que bom, viu, Elaine, que tem pais que se preocupam e já que eles não têm tempo, eles estão querendo achar um profissional para fazer isso. Ó, a Geni tá falando, a minha filha foi matriculada com 4 anos, agora ela está com 7. Mas mas nos 2 primeiros anos de escola, a Pro só queria que aprendesse a fazer letras bonitas e pintar direito, e não ajudava a conhecer as letras. Ô, Geni, isso é difícil, porque eu não sei se você acompanhou as aulas que eu dei sobre consciência fonêmica, sobre sílabas, consciência de sílabas, de palavra e consciência fonêmica. Se você não acompanhou, Geni, tem lá no meu canal no YouTube, tem aqui também no Instagram. Posso alfabetizar também lá no YouTube. Assista aqui, aí eu vou concluir o pensamento aqui com você. A Anne tá falando lá no Facebook, é verdade, a gente tentar, mas as crianças usam muitas vezes a boca para demonstrar os sentimentos. Não só a raiva, mas carinho também. Sim, Anne, a Anne tá falando sobre mordidas, eu acredito, né, Anne? É isso, eles estão ali na fase toda de experimentação. Gente, vocês estão vendo, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta, quero que vocês me respondam, tá bom? Oi, Valdir, tudo bem? Eu acho que o Valdir, que chegou aqui, é o avô do Theo. Se fosse o Valdir, só me manda um oi aí. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Essa semana, vocês que têm filho em idade de alfabetização, ó, tem que responder aí pra mim. As crianças de vocês brincaram de massinha alguma vez essa semana? As crianças de vocês fizeram recorte alguma vez essa semana? Eles tiveram um tempo para conversar com vocês sobre os assuntos da escola? Por menor que tenha sido esse tempo. Sobre palavras. Boa noite, Ana. Tudo bem? Me conta, a Kátia já falou que não. Não, Kátia? Não brincou de massinha, não brincou de recorte, nada disso? A Silvana tá me falando, estou muito preocupada com a minha sobrinha, entrou no pré o ano passado, quero ajudar ela a avançar. Então é aqui o lugar certo, Silvana, vamos juntos. Eu estou perguntando, por que eu estou perguntando para vocês se as crianças brincaram de massinha, fizeram recorte? Sim, com uma professora de aula particular. Boa, Alessandra. Então tem criança fazendo. Não, massinha não. O meu tá aqui cortando. Ótimo, Patrícia. Por que eu tô falando isso, gente? Quem foi que me falou aqui? Professor queria... Não foi a da Geni. Alguém me falou que o filho... A Patrícia, né? Alguém me falou... Acho que foi a Cá. Que o filho... sim. Tá usando massinha e recorte. Eu quero saber uma coisa. Por que eu tô falando de massinha e de recorte? Massinha não, recorte sim. Eu ficava meio apavorada de dar massinha pro Lucas em casa, porque, meu Deus do céu, era massinha no sofá, era massinha no cabelo, era massinha em qualquer lugar, na boca, no nariz, era um horror. Mas por que é tão importante? Nós falamos da mordida. Lá na escola, a criança, inclusive, ela vai aprender que não vai morder. Aqui, ó. Meu filho, a Cá tá falando, meu filho tem muita dificuldade com coordenação motora. Como que nós vamos desenvolver coordenação motora? Estimulando. Tem uns musculozinhos aqui, ó, né, Cá? A coordenação motora fina.
Aqui, ó. Ô, Areta, manda um beijo pra ela. Me fala o nome dela. Quando vocês forem falar dos filhotes, fala o nome, porque aí eu vou dando um oizinho também, tá? Tem uns músculos aqui, ó, que vai trabalhar com tesoura, com massinha. Quando eu estiver brincando de massinha, ó, faz lá a massinha, faz o biscoitinho que vai ser mais grosso, o biscoitinho mais fino. Vocês vão trabalhando todos esses conceitos com as crianças. Olha, ela pode apertar muito, não pode? O que é? Será que isso é bom? Será que eu devo? Será que pode apertar essa massinha muito? A criança, ela vai para a escola, beijo para Cecília, ei Cecília! A criança, ela vai para a escola, ela vai aprender. A Helena também tá aqui, a mamãe da Helena tá aqui, a Areta. Beijo para Helena, Areta. O que acontece? A criança, ela vai aprender que ela não pode morder, que quando ela quer fazer um carinho, ela vai dar um abraço, ela vai fazer um carinho, mas a mordida é para a hora da comida. Tudo isso a gente trabalha lá na escola também. Ai, que bom que ela tá ouvindo as lives. Manda um beijo para ela, para mim, ó. A Juju também. Helena, que bom que você tá gostando de ouvir as lives. A Celinha tá aqui para ajudar nesse processo. Aí a criança vai para a escola, às vezes o pai chega lá no fim da aula, viu, tava lá só brincando de massinha, professor dá massinha pro filho passar o tempo. Não é. Tudo que está sendo dado ali é com propósito. Então, quem foi que me falou que a professora só queria letra bonita e pintar bonito? É importante que a criança, que ela entenda esses limites que ela vai usar do papel. Sim, tudo isso nós estamos construindo. A criança está aprendendo, ela está construindo ali, através do pintar. Olha, tem limites. Sabia que o limite... E aí, olha que vocês veem. Nós vamos trazer isso para a vida. Tem limite para tudo nessa vida, não é verdade? Isso, Geni. Então, o pintar é importante, mas não é só ele. E por que eu tô falando isso, Geni? Na escola a criança aprende que não morde, ela vai desenvolver essa musculatura das mãozinhas, ela vai entender o que é grande e o que é pequeno. Se eu tô fazendo, que eu vou ter que me controlar quando eu brinco com uma massinha. Eu tenho que me controlar quando eu estou recortando, eu não posso cortar tudo que está à minha volta? Não. Vocês estão entendendo? Autocontrole, autorregulação, ela vai entender os espaços que tem numa folha. Isso tudo vai ser para a vida toda. E na escola a criança tem que aprender que as letras representam sons. Que aí eu chego lá na pergunta que alguém me fez hoje no Instagram, que foi: Celinha, como avançar meu filho chegou nas sílabas e dali não avança tanto. A Geni tá falando que a professora gritava e ela não podia tirar dúvida. Então, tem várias situações, né, Geni, que só dificultam. A Elaine tá falando: estou diversificando as atividades com o meu deve ser com meu filho de 1 ano, recortes, massinha, criação, confecção de jogos. Muito bacana, estou amando suas orientações de alfabetização. Obrigada, quero aprimorar e auxiliar os pais. Elaine, é isso. Esse estímulo que nós vamos dar, por exemplo, a Geni está contando aqui que as experiências que a filha dela teve com a escola foram muito negativas. A professora que talvez não tenha ali por alguma razão aproveitado aquele tempo para ensinar o que era o essencial, que são os sons das letras, que nesse momento nós não estamos nessa pré-alfabetização que alguns estão, nós não estamos, e até da alfabetização, apresentando os sons que as letras representam. Lembra, vou dar um exemplo aqui de novo. Só um momentinho, deixa eu pegar 3 canetas aqui, 4. O que acontece se a criança não sabe? O que acontece se a criança, Cecília tá aí, vamos ver. Vocês todos aqui, por favor, deixa eu pôr aqui assim, porque eu vejo ali mais fácil. Eu tenho aqui, desculpe. Se eu falo pra vocês lerem isso aqui pra mim, vocês conseguem ler? Lembra que eu falei isso lá na aula, numa das aulas passadas? Que a criança que não sabe os sons que as letras representam, o que significa? Isso aqui são só símbolos. Mas se eu falo pra vocês que essa caneta aqui representa o som mudou. E se eu falar, e daí quem for descobrindo que palavra que já vai escrevendo. E se eu falar pra vocês que essa caneta azul clara aqui representa o som então eu tenho aqui, 2 sons. Deixou de ser símbolo, tá vendo? Não é só símbolo mais, representa algum som, E essa aqui, E aqui,
Agora vocês conseguem ler, não conseguem? Porque eu falei para vocês que estes símbolos representam sons. K, A, A. Quem sabe o que eu escrevi aqui? Então, o que está escrito aqui com essas 4 canetas? Quem sabe me dizer? Cama. Mas quando a criança, ela só vê símbolos, só vê letras, e aquilo ali, é isso aí, Alessandra, a criança só tá vendo símbolos, vocês acham que vai ser fácil para ela juntar esses símbolos aqui e formar palavras? Não. É muito difícil. É muito difícil. É isso aí, Elaine. Tem que trabalhar assim. Cama, o pessoal lá do Facebook me respondendo também, cama. É isso aí. Por que que para criança é tão difícil formar sílabas? Vamos combinar uma coisa. Se ela sabe que essa sílaba aqui é K, essa aqui é Ma, ela não tem só que fazer essa ponte aqui, Gardiene, não é? É que eu tô sem óculos. Não é verdade? Mas como que vai acontecer essa conexão? Essa conexão, ela tem que acontecer, ela vai acontecer de forma natural? Vai. Por quê? E por que que pelo método fônico é tão importante, é tão mais rápido esse processo de alfabetização? Porque a criança, ela vai entender, ó, k, a, k, a. No começo é assim. Daí a pouco ela começa a avançar assim, ó. A. Ó. Cama. Cama. Tá vendo como que vai ser diferente? É diferente de você ensinar para criança só as sílabas. Então nós vamos fazer a família silábica. Mamemimomu, lalelilolu, cassessi, cocu. Aí ela vai juntar daqui, vai juntar dali, não. Olha aqui. Tem uma. O que vai acontecer aqui? A fluidez é mais fácil. Ela conectar essas partes são mais fáceis. Sabe por quê? Porque ela não está juntando partes maiores para fazer essa leitura. O que ela está fazendo quando a criança lê essas sílabas aqui? Quando ela lê, quando ela decodifica som por som, ela está decodificando a menor parte da palavra. E isso aqui, ó, de decodificar a menor parte da palavra é a consciência fonêmica. E exatamente decodificando sonzinho por sonzinho é que ela lê. Por isso que a consciência fonológica que nós vimos, o que está englobado na consciência fonológica? Quem não viu, volta lá atrás nas aulas para ver. A consciência fonológica, ela vai ter o quê? A consciência de palavra, depois a consciência de sílabas, e quando ela chega no topo, que é a consciência fonêmica, ela vai ler. Celinha, como assim? Gente, quando a criança, ela sabe o som que cada um desses fonemas representam, ela lê. Por isso que nós vamos gradativamente conquistando, ensinando, dando à criança ferramentas para ela adquirir essas consciências. A de palavra, a silábica, a de sílaba e a fonêmica, que é o último grau que nós temos aqui. Por isso que para quando a criança sabe som por som, ela lê mais rápido. Deixa eu ver aqui as perguntas. Minha filha Cecília, de 6 anos, ainda não sabe ler. Ok, ano passado fiquei um pouco apavorada, como não está tendo aula presencial, estava ensinando em casa com sílabas e fiquei muito nervosa. Eu até imagino por quê, Di. Aí ela continua. Não vi evolução, mas agora estou usando esse método, exatamente, que é o método fônico, mudei as estratégias, estou confiante que vai dar certo. E vai dar certo, Di. Tamara, mãe da Cecília, de Montes Claros. Ei, terra quente, hein, Tamara? Eu morei, sabe onde, Tamara? Aí perto, eu morei em 7 Lagoas. Nem tão perto assim, né? Mas é mais ou menos por ali. Eu morei, há 22 anos atrás, eu morei em 7 Lagoas. Eu nunca fui a Montes Claros, mas tenho amigos em Montes Claros, conhecidos. E eu sei que é uma terra quente, que o pessoal gosta de arroz com pequi. Também não provei. Mas beijo pra Cecília. Ó, temos 2 Cecílias hoje na nossa live aqui. 2 crianças Cecílias. Então... vocês estão vendo como que é importante essa questão, o quanto que o método fônico, semana passada, eu acho que foi você, Maria, a Maria estava aqui comigo ano passado, estava falando sobre que já tinha começado a ensinar os sons que as letras representam. Se você não sabe os sons que as letras representam, vai lá no meu canal do YouTube, tem 2 vídeos, eu fiz um com sons das vogais e outro com sons que as consoantes representam. Os das vogais,
Ah, obrigada, Di, muito obrigada pelo convite, tá? O das vogais, por que as vogais, por que as crianças começam, elas entendem melhor, por que elas começam a escrever pelas vogais? Porque quantas vezes você já viu uma criança que começa a escrever, ela vai escrever bola, ela põe o A, que é a fase o quê? Pré-silábica, ela ainda não está formando sílabas. Por quê? Porque as vogais, olha que bacana, elas têm, o nome delas é igual ao som que elas representam. Vocês estão entendendo como que é importante a criança fazer essa associação do som que a letra representa? A prova disso é que as crianças, quando elas estão pré-silábicas, elas começam reconhecendo o som do quê? Das vogais. E lá numa das aulas eu falei também que todas as sílabas da nossa língua portuguesa, elas se formam a partir de uma vogal, lembra? Não vai ter, por exemplo, eu usei até o exemplo da palavra Jaú. A palavra Jaú tem quantas sílabas? Quem sabe me falar? Jaú. Uma sílaba tem 2 fonemas, o J, A, não é? E a segunda sílaba, U. A segunda sílaba não é só com uma letrinha? Essa letra é vogal ou é consoante? É vogal. Vocês estão vendo que são muitos assuntos que nós temos para falar, são muitas dúvidas que tem. Uma outra pessoa no Instagram, então uma falou como não enlouquecer. E o que eu falei com vocês? Ah, que bom que a Cecília tá gostando. Ah, que legal. Tentei fazer agradável para as crianças, Odi. O que acontece? Para não enlouquecer alfabetizando seu filho em casa, rotina muito bem clara, muito bem estabelecida. Celinha, quanto tempo diário eu preciso gastar com meu filho? É aquilo que eu falei. A Diana tá falando, meu filho tem 6 anos, conhece todas as letras, mas na hora de juntar ele não consegue. Diana, ele conhece o que das letras? Os nomes? Porque conhecer os nomes não vai ajudar. Porque quando ele vai ler, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, Diana. Vocês estão me ouvindo falar, certo? Vocês estão vendo letras sair da minha boca? Vocês estão ouvindo som sair da minha boca, não é? O que está saindo aqui é som. Então, por isso que a gente cansa de ver crianças que conhecem todo o alfabeto, sabe a ordem que as letras aparecem ali no alfabeto, e elas não ajuntam. Por quê? São só símbolos. Letra é só símbolo. Porque o que traz, o que atribui sentido à letra são os sons. Exatamente. Então, ó, eu não sei se você viu aqui, Diana, o exemplo que eu dei. Aqui, essa letra, esse símbolo aqui, ó, essa letra aqui representa o som K. Essa letra A, essa letra essa letra A. Deixou de ser só símbolo, porque tem sentido. Qual que é o sentido? O que atribui sentido a esses símbolos? Os sons. O que atribui sentido às letras são os sons que as letras representam. Porque senão vão ser só símbolos, e aí o trabalho é mais árduo mesmo, para a criança ver e decodificar. Vocês já viram, eu já ouvi várias vezes assim, B com A não faz ba. B com A faz o quê, gente? B, se você fala para a criança, lê aqui para mim, vamos imaginar que aqui está escrito B e A. Vai fazer ba? Não. Se está falando B-A, e L-O faz lo? Não, L-O. Então não é pelo nome que a gente alfabetiza a criança, não é pelo nome da letra, é pelo som da letra. E eu quero propor para vocês um desafio. Nos dias 29, 30 e 31 de março, eu vou dar 3 aulas ao vivo, para vocês, explicando passo a passo o que é alfabetizar, como que ensina esse alfabeto, em que ordem. Você acha que ensina o alfabeto para criança pelo A, primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D? Vocês sabiam que a gente começa pelo mais fácil para depois ir para o mais difícil? A melhor maneira de fazer isso? Tudo isso que eu vou ensinar para vocês nos dias 29, 30 e 31 de março é sobre o método fônico. Celinha, foi você que criou o método fônico? Não. E adianto, o método fônico não é só um método fônico, são vários métodos que usam essa forma fônica para ensinar os alunos a aprender a ler. O que acontece? O que vai ter nesse desafio Posso Alfabetizar? Por que eu dei o nome de desafio Posso Alfabetizar? Porque por muitos anos nós ouvimos o quê? Que pai e mãe não pode alfabetizar filho.
O que nós vamos fazer com essa informação agora, gente? Que as crianças estão em casa, elas precisam de ajuda. E aí? Eu quero que vocês coloquem para mim. Vocês conhecem alguma criança que já era para ter sido alfabetizado ano passado? Deveria ter começado esse ano alfabetizado e não foi? Vocês conhecem? Ó, a Elaine falou que está dentro, quer muito aprender. Elaine, depois que acabar a live, clica lá na bio. É só vocês clicarem lá para fazer a inscrição. Eu vou mandar para vocês todo o material. Vai tudo explicadinho, que eu gosto tudo bem explicadinho. Por quê? Eu quero que vocês cheguem para essas 3 aulas já conscientes do que eu vou dar. Então tá, o que é esse método fônico? Eu vou mandar para vocês ali já tudo explicadinho para a gente só discutir, para a gente trocar a figurinha aqui. Acho complicado isso, pois nesse tempo de pandemia os pais é que estão fazendo, mesmo sem ter didática. Então, lá no desafio Posso Alfabetizar, eu quero falar sobre essa didática, Diana. Por quê? Gente, não tem professor nesse mundo que mais vai marcar a vida do filho do que o pai e a mãe, tá? A Abel também quer muito. É só se inscrever assim que acabar a live. Gente, primeiro, os pais estão inseridos no processo de alfabetização. A mãe, então, desde que o bebê tá lá na barriga. Por quê? Ela escutou o som da sua voz. Meu filho escutava o som da minha voz. Tinha uma música que eu cantava pra ele. Ele acalmava. Vocês devem ter essas experiências também. É sobre o som. Lá no desafio, o que eu quero ensinar pra vocês? Como? E essa didática, Celinha? Eu quero provar pra vocês que mesmo sem ter formação em pedagogia, isso tudo os pais conseguem ensinar. Celinha, eu não tenho paciência. Faça o seu desabafo, Diana. Celinha, eu não tenho paciência. Meu filho é muito difícil. Meu filho não gosta. Lá eu quero conversar isso com vocês. Por que não gosta? Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês. O horário dessas lives, Elaine, vai ser às 20 horas. Das lives do desafio vai ser às 20 horas. Eu vou deixar essas lives dos dias 29, 30 e 31 do desafio, eu vou deixar disponível por 15 dias. Depois eu tiro do ar. Mas o que acontece? Eu perdi aqui o fio da meada. Deixa eu tentar lembrar. Alguém pode me falar do que eu estava falando? Vou fazer um desabafo. Cecília já está... Já era para estar lendo aqui, ó. A Geni tá me falando que a Cecília já era para estar lendo. Lembrei. Nós ouvimos muito crianças falarem: eu não gosto, eu não quero, estudar é chato. Eu quero que vocês reflitam comigo. Eu tenho proposto essa reflexão todos os dias. Gente, como que as crianças vão se relacionar com o aprender depois dessa pandemia? De coração, gente, de coração assim, muito aberto. Vocês acham como que eu fico com essa questão de saber que as crianças estão trancadas dentro de casa, perdendo tantos estímulos? Não pensem de maneira nenhuma que porque seu filho tem 4, 3 anos de idade que ele não está sendo alfabetizado. Ele está. Seu filho está no processo de pré-alfabetização. Os estímulos que ele receber agora vão fazer toda a diferença para quando for sedimentar, para quando a gente for chegar no ápice desse processo. Vocês estão entendendo? Então, tem que se ter muita atenção. A alfabetização, gente, nós estamos fazendo a base da vida escolar da criança todinha. Se essas crianças agora... meu filho disse que K é com Q. Por quê? O som é o mesmo. Já te falo um pouquinho disso, Bel. A base está sendo construída agora. Se essas crianças, gente, que estão com 5, 6, 7 anos de idade, se essa criança colocar na cabeça: eu não consigo nem aprender a ler, eu vou falar uma coisa para vocês, vai ser difícil de mudar esse pensamento depois. Nós não podemos deixar que essas crianças fiquem traumatizadas com esse processo de olhar para o lado, olhar para o primo, para o amigo, para o vizinho que tem a mesma idade que ele não consegue ler e aquela criança já. Celinha, por que tem criança que aprende mais rápido e outros não? Ó, a Bel tá me falando aqui que o filho dela tem 3 anos e fala que K escreve com Q. Olha que fantástico. Ele tem 3 anos. Ô Bel, fala pra mim aí alguns estímulos que você dá pra ele já ter essa noção que o K escreve com Q. Porque ele conhece o som que o K. Só que o C faz o som, qual que é o som do Q? Do C?
E o som do quê? Olha ali. Ó, o desabafo da Diana. Eu não lembro quem ensinou minha mãe, só sabia assinar o nome. Meus irmãos só fizeram até a 3ª série e praticamente e precariamente. Eu sou a única que cheguei ao 3º grau. Ô, Diana, meu pai também. Meu pai estudou só até o 3º ano primário. Era uma tristeza na vida dele, ele ficava com muita vergonha que a letra dele era feia. E vocês sabem o que meu pai fazia? Meu pai treinava assinatura o tempo inteiro que a gente estava sentado ali na mesa, gente, meu pai ficava treinando assinatura, que ele falava assim, minha letra é muito feia. Ele tinha uma tristeza daquela letra feia dele, que vocês não têm ideia. Só que meu pai carregou aquilo para a vida toda, trabalhava na roça, não teve condições, só que os nossos filhos hoje, né, gente, nessa época usavam o método fônico. Mas aí, Eliane, como é que era essa... tá. Naquela época ele não podia ir para a escola porque ele tinha que trabalhar, ele, né? A vida era outra lá no interior, que ele morava, lá no interior de Minas. Só que hoje em dia a gente não é a realidade da maioria das crianças do país. A realidade hoje que nos cerca é qual? Meu filho não vai para a escola e ele não tá conseguindo aprender porque ele não tá lidando bem com essa questão da tela. Nós estamos falando de uma geração que tem... Meu avô e minha avó também mal sabiam ler, gente. Minha avó, aliás, a minha avó, a mãe do meu pai, ela era analfabeta. Nem o nome dela ela assinava. Eu tentei ensinar várias vezes, mas ela não tinha vontade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo tempos que nós vamos ter que pôr a mão, os pais vão ter que pôr a mão. Nós não temos ideia de como isso vai marcar. Aí eu muito para a Cecília. Nós não temos ideia de quão negativo vai ser o impacto dessa pandemia na educação global. Então, gente, eu convido vocês a participar do desafio Posso Alfabetizar. Se vocês têm filho em idade de alfabetização, se vocês não têm, mas você tem sobrinho, se você tem uma amiga, um amigo, sabe, de uma família que a criança está em idade de alfabetização e você está vendo que o negócio ali não tá fácil, encaminha, mostra para eles. Ai, Celinha, por quê? Porque, gente, é urgente. É urgente. As crianças, ó, elas precisam brincar de massinha, elas precisam fazer recorte, elas precisam, ó, como a Bel aqui, ler muito pra Cecília. Cecília tem 3 anos e já acha que K escreve com o quê? Quem foi que me falou que o filho aqui escreve K com... Aqui, ó, a Diana me falou, o meu diz que C com A é K. Ele não tá errado, porque é o mesmo som, mas isso aí ele vai aprender. Meu filho tem 7 anos e não lê e não gosta. Mas aí, Maia, ele não gosta porque ele não consegue ler? Ou ele não lê porque ele fala assim, eu já sei ler e eu não gosto de fazer isso? Eu acho que ele não gosta é porque ele não sabe. Vocês imaginam que frustração? Gente, eu dei aula minha vida inteira. E era assim, se você sabe, a criança ela fica assim, quando eu tiver 6 anos, quando eu tiver 10 anos... Na escola eles ficam assim, ano que vem eu vou para a classe dos maiores. Não é isso? Vocês já ouviram isso? Ali, ó, minha filha de 7 anos tem preguiça de escrever. O laço de menina. Por que ela tem preguiça de escrever? Gente, nós vamos ouvir muitos relatos desses. Minha filha tem preguiça de escrever, meu filho tem preguiça de ler, ele não gosta de ler, não gosta de escrever. É difícil, dá vontade de chorar, Diana? Não vamos chorar. Vocês venham pro desafio Posso Alfabetizar. Semana que vem, gente, eu quero fazer as minhas lives todas práticas para vocês. Quero fazer com jogos, sabe? Para ajudar. Não vamos chorar não, Diana. Nós vamos ficar junto aqui, como diz lá em BH, a gente vai ficar agarrado junto aqui, ó. Não vamos soltar a mão de ninguém para ajudar essa meninada. Mas nós precisamos ajudar. O trauma, gente, é frustrante, não é? Quando você olha para o lado e fala assim... Por exemplo, eu vou contar uma particularidade minha. Quando eu tô andando na rua, gente, que eu vejo aquelas pessoas correndo, sabe, ali... Ou que eu tô numa praça de alimentação, eu vejo a pessoa comendo aquela salada, eu fico, oh meu Deus, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu gosto do doce? Por que eu só gosto de caminhar? Também a minha coluna ela é meio duvidosa, ela não dá para isso não, para correr não. Aí você já imaginou, isso eu sou adulta, né, gente? Já era pra ter
para eu não sofrer tanto com essas coisas e tomar uma postura. Agora, e para a criança, que ela olha para o lado e fala, nossa, meu primo já lê e eu não. Meu primo sabe fazer continha e eu não. Meu primo pega o livro e sabe ler, ele adora livro. E aí? Você acha que a criança tá feliz com isso, dela falar assim, eu sou mineira de BH, Silvia? Vocês acham mesmo que a criança tá feliz de saber que era para ela estar lendo e ela não está? Vocês estão entendendo a gravidade disso, que isso vai marcar para a vida? Como é que essas crianças vão se relacionar com o aprender, gente? Se uma criança hoje de 4 anos está falando que não gosta de estudar, como que essa criança vai se relacionar com aprender para o resto da vida? É muito grave, é muito sério, nós precisamos ajudar essas crianças. Outra coisa, vocês acham que aprender a ler é só juntar as letras e tá tudo bem, que deu tudo certo? Não é. Vocês já ouviram falar de analfabetismo, o quê? Funcional? Me responde aí enquanto eu vou lendo as perguntas. Ó, a Silvia, uai Silvia, sou de Juiz de Fora, mas moro em Campinas. Eu também, Silvia. Somos vizinhas, Silvia? Me respondam, quem sabe o que é analfabetismo funcional? Só temos 9 minutos. Meu Deus, aqui já foi a Diana falando que tá com vontade de chorar. Me respondam aí enquanto eu leio as perguntas. Quem sabe? Você sabe? Põe eu sei ou eu não sei. A Maia me falou, ele tem dificuldade na fala, com a pandemia ele chorou muito, dizendo que nunca vai conseguir. Como que é o nome dele? Maia, eu quero mandar uma mensagem para ele, eu quero gravar um vídeo para ele falando que ele vai conseguir sim. Me manda o nome dele no direct que eu quero gravar um vídeo para ele, ele vai. Esse final de semana eu chorei muito tentando ensinar. Diana, não chora não, não fica assim não. Nós vamos juntos aqui, nós vamos conseguir ajudar essa meninada. Sim, eu sou mineira de BH. Viu aí pelo sotaque? Sou atleticana. Comecei a ver os seus vídeos, agora ela tem 5 anos. Comecei o alfabeto errado com o som. Mas, Eliane, faz o seguinte. Começa pelos sons das vogais. Entendeu o que é o som da vogal? Eli, faz o seguinte. Parte agora dos sons da letra do nome do seu filho. É seu filho ou sua filha? Sou de Juiz de Fora, moro em Campinas, eu também... A Geni ainda não sei o que é analfabetismo funcional. Às vezes eu penso, vou deixar de insistir. Um dia ele vai aprender. Eu aprendi. Não vai não, viu, Diana? A alfabetização não é um processo natural. Eu vou explicar isso tudo com muito detalhe no desafio Posso Alfabetizar. E a Meire já respondeu o que é analfabetismo funcional. A criança... lê e não compreende. Não sei, sim, lê, mas não compreende o que está escrito. Aprendi a parabenizar elas nas pequenas coisas. As pequenas conquistas, elas são fundamentais. Porque a gente olha e fala assim, você juntou uma sílaba, que normal. Normal para nós. A criança, ela está aprendendo. Temos que valorizar os pequenos conquistas, sim. Mostrando que ela é capaz de aprender. É isso que nós temos que fazer. Só temos 7 minutos. Por que é tão sério... que bom, Silvia, que você tá gostando das lives. Por que é tão sério o alfabetizar da maneira correta? A criança, ela precisa ler, por exemplo, o meu pai. Lembra que eu falei para vocês? Ele só assinava o nome. Ele lia, meu pai sabia ler. Mas não era com tanto... Ele lia, normal. Mas para ele era muito difícil. A compreensão, às vezes, daquilo ali. Falar que ele pegava um livro para ler, não. Meu pai leu com muita dificuldade. Então, olha só, o funcional é não compreender os textos simples. Exatamente. Por que a criança não entende o texto simples? Porque a criança fica assim, ó. C-A-K-M-A-M-A, cama. A-C-A, cama. Estava no quarto enquanto... eu arrumei a cama hoje de manhã. Olha como é que a criança que não sabe os fonemas, como é que ela lê, não é? O C-A-K-M-A-M-A, cama. Você acha que essa criança aqui, que lutou para ler a palavra cama, ela vai conseguir chegar no fim da frase lembrando que ela leu lá no começo? Nós não podemos deixar que isso aconteça com os nossos filhos. Por isso eu te convido, eu te intimo para o desafio Posso Alfabetizar, dias 29, 30 e 31 de março. Ao vivo, eu vou dar essas aulas para ensinar
o máximo que eu puder para vocês. Tem que se fazer alguma coisa pela alfabetização. As crianças têm que aprender a ler e compreender. Elas vão compreender o que elas estão lendo se elas lerem o quê? Com fluidez, cama. Não é ficar aqui ó, fazendo associações difíceis, não. Isso não acontece, você sabe muito bem que não é só no começo da alfabetização. Vocês sabem disso. Isso aqui, ó, a criança leva para a vida. Então, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que essas crianças não sejam alfabetizadas da melhor maneira possível, da forma correta. Nós não podemos deixar que elas criem uma relação com o estudo, com o aprender, de eu não gosto disso, isso não me faz bem, isso me cansa, isso me tira as energias. Tira energia porque ela não se adaptou às aulas online. Tem crianças que tiram de letra, gente, graças a Deus. Graças a Deus que tem crianças que tiram isso de letra. Mas e as que não tiram? É dessas que a gente está falando. Celinha, eu não tenho paciência. Gente, é um desafio. Por isso que chama desafio pós-alfabetizar. Por quê? Vai demandar tempo, vai demandar que você rompa os seus limites, que você aprenda algo novo. Gente, aprender alguma coisa nova é muito bom. Celinha, mas eu vou aprender didática. Gente, vocês são mães, vocês são pais. A família tá todo dia ali. Quanto tempo que vai durar essas aulas, Celinha, quando eu fui ensinar meu filho? 40 minutos, gente. É o que eu falei lá no começo da live. Façam bem feito. São 40 minutos que você não vai olhar celular, que você não vai estar fazendo almoço enquanto está ensinando seu filho. Que são 40 minutos que você vai parar ali e aqueles 40 minutos eles vão ser produtivos. Nós vamos falar muito sobre isso no desafio, vai ter atividade prática, vai ter tudo. Então eu quero que vocês se inscrevam, já está acabando aqui o horário. Eu agradeço muito a presença de vocês. O que eu quero deixar de lição de casa para vocês amanhã, repete os dias das lives, tá? Elaine, vai ser nos dias 29, 30 e 31 de março. Quando você vai no começo da minha página, tem um link lá em cima que você clica nele e você se cadastra. Vai ter grupo do Telegram, que se vocês quiserem entrar, que aí eu mando as mensagens. Amanhã vai ter uma live com uma especialista em educação infantil. Nós vamos conversar sobre o quê? Só teve perda durante a pandemia, a educação? Ou teve ganhos também? Que ganhos que teve? Que perdas que teve? Como que a gente vai ajudar essas crianças? Vocês estão entendendo o motivo disso tudo aqui? Ô, gente, eu que agradeço. Maria, sua linda, um beijo. Vocês estão entendendo a razão disso tudo aqui? São as crianças. São elas, para elas lerem. Não, o desafio, Geni, é para as mães, mas os filhos podem assistir, não tem problema, que eles vão entender o porquê que é tão importante ser alfabetizado. Eles podem ver se eles quiserem. O que eu convido vocês? Assistam essas aulas do desafio com pessoas da família de vocês que possam ajudar vocês no processo de alfabetização. É importante que o marido, a esposa, a avó, o tio, o irmão, eu não sei, quem que convive com vocês na família, estejam inseridos nesse processo. Somos nós todos em favor da educação, em favor da criança ela amar estudar, gente. Olha que legal, vocês não estão aqui para aprender uma coisa nova, porque vocês amam essa meninada, porque essa meninada vale todo o nosso esforço? Então, chama quem ama essas crianças para estar junto no processo de alfabetização. Hoje, tenta ler um livro com essa criança linda que tem aí na sua casa, sabe? Conversa, pergunta para ela o que teve na aula hoje. Mas ouve, tira tudo do seu lado, é só para a criança. Geni, eu tô trabalhando muito para ajudar muito vocês. A minha preocupação é com essa meninada, gente. A gente tem que garantir que da hora que isso tudo passar, sabe, que essa tristeza toda foi embora, que a perda na educação não seja tão grande, tão drástica. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês, eu espero que vocês todos e a família de vocês estejam com saúde nesse dia que eu tô falando aqui com vocês. Eu agradeço, amanhã tem live, 19h30, eu espero vocês. E ó, dá um beijo nessa turminha aí de casa pra mim, tá bom? As duas Cecílias, teve a Cá, a mãe do Pedro também, e tem o pessoal do Facebook, um beijo pra vocês. Amanhã eu espero vocês, tá bom? Beijo, Maria, beijo pra todo mundo, até amanhã, se Deus quiser.